A gente está de volta e o assunto é refluxo. Doutora Denise Matias está aqui comigo batendo um papo. Doutora, a gente viu aí a questão do refluxo, como que é importante a mãe principalmente ter esse cuidado nos primeiros meses de vida da criança, dela saber a posição correta, né? Colocar o bebê para rotar, isso é muito importante. Mas existe graus de refluxo, o que é que a gente pode observar com relação a isso? Olha, a gente pode dizer o seguinte, o refluxo, ele é fisiológico, como eu disse, até essa idade aí de um aninho, até 18 meses, é aceitável, né? Então, a partir dessa idade, se a criança persiste com o refluxo, aí isso já não é mais considerado normal. E também quando a criança desenvolve sintomas relacionados a esse refluxo. A criança maior, ela pode reclamar de muita dor no peito, dor torácica, desconforto, assim como o adulto. Quando o adulto tem a hérnia de hiato, que também nada mais é do que um refluxo, as queixas serão semelhantes, tá? Agora, quando esse refluxo vira uma doença, aí já não é fisiológico, já é a doença do refluxo gastroesofágico, que precisa de tratamento, né? E como que acontece esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele consegue ser precoce, ele consegue ser conciso ali, a gente consegue ter esse diagnóstico corretamente, sem ter um diagnóstico de exclusão, por exemplo? Olha, normalmente existem alguns exames, né, que vão confirmar esse refluxo, que pode ser a pH-metria, pode ser um exame com fluoroscopia também. E, sim, existem outras doenças que vão predispor a um refluxo mais grave, tá? Então, aqui em Boa Vista, nós temos muitas crianças que podem nascer com problemas neurológicos. Então, o problema neurológico, ele vai piorar essa imaturidade. Às vezes a criança não consegue nem deglutir. Então ela vai ter um refluxo mais intenso, né? E a gente tem a ajuda também da endoscopia para ver o grau desse refluxo, se está causando lesão no esôfago. E são várias doenças que podem piorar esse diagnóstico do refluxo. Piorar e assim fazer com que a criança não tenha uma melhora só com o tratamento clínico. Tá? Então, existem malformações do próprio aparelho digestivo. Tá? A gente tem aí a atresia do esôfago, que quando a gente faz a correção da atresia, que já é uma cirurgia, né, na região torácica, e você vai lá, corrige a atresia de esôfago, no futuro, a criança certamente ela vai evoluir com um refluxo também. Outras doenças de malformação do aparelho intestinal também podem cursar com esse refluxo. Quando a gente fala do refluxo, a gente já pensa logo nessa questão física, né? Ali de sair pela cavidade oral, né? Ou então dela não conseguir realmente engolir nada e tal. Existe algum outro tipo de sintoma físico que a criança sente ali já em algo mais grave? Olha, quando é um recém-nascido, ele não vai conseguir falar, mas ele vai ficar mais desconfortável. E aí o que vai ser observado são essas doenças que eu te falei. Pneumonias de repetição, infecção de ouvido, que é a otite de repetição. Ou seja, tá acontecendo aquilo ali por algumas situações, por várias vezes. A mãe não consegue, às vezes, entender o porquê, pode ser um diagnóstico. Sim, aí o médico atento, o pediatra atento, ele vai pensar nessa possibilidade do refluxo, vai solicitar os exames e iniciar o tratamento, tá? Aí, quando a criança é maior, ela vai sim apresentar sintomas, ela vai reclamar de dor, às vezes ela vai se recusar a receber a alimentação, ela vai comer menos, porque ela sabe que quando ela comer vem o refluxo, ela vai se sentir mal. Aí ela pode ter a rouquidão, que no automaticamente bebezinho, se não come vem aí a perda de peso. Isso, a perda de peso. E na criança pequena, a gente tem também que fazer alguns diagnósticos diferenciais, né? Quando a criança passa a ter não a regurgitação, mas o vômito. O vômito ele pode ser sintomas de uma doença diferente do refluxo, que aí existem várias outras
que também no recém-nascido podem ser de tratamento cirúrgico, que a gente pode até falar num segundo momento, tá? Quando a gente fala desse tratamento com medicamentos, como é que isso se associa? É possível fazer um tratamento com medicamento para o refluxo bem mais grave? Sim, sim. Aí existem os medicamentos, eu não vou citar aqui. A eficácia é tranquila, é legal? Existem medicamentos que trazem uma boa resposta, a criança melhora e usa o medicamento até o determinado tempo, né, que é essa faixa etária aí até 1 aninho até os 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, ela tem a sua melhora e pronto, cessou por aí. Quando acontecem essas doenças associadas e aí o pediatra não consegue melhorar essa criança com o tratamento clínico, aí sim a gente vai fazer a cirurgia. A indicação de cirurgia. Isso. A cirurgia, o que é? Assim, é uma cirurgia delicada porque a gente precisa ir lá, isolar o esôfago, isso é feito por via abdominal. E aí a gente faz o quê? Não vai abrir o esôfago, não vai abrir o estômago, a gente vai pegar o estômago e fazer como a técnica usada, né, a mais usada, que é a cirurgia de Nissen, a gente vai pegar o estômago e fazer com que ele abrace o esôfago. Por quê? Quando o alimento cai no estômago, isso dá uma distensão, produz um pouco de gases. Esses gases, eles vão fazer o fechamento do esôfago, porque o estômago vai estar abraçando esse esôfago. Então, isso vai resolver o problema, né, do refluxo. Essa cirurgia pode ser feita a vídeo? Pode ser feito por vídeo. E, assim, como que a maioria desses procedimentos são feitos na rede pública e nós não temos ainda, né, a gente vai ter, né, pode ser feito por vídeo. Aliás, por vídeo é até mais fácil para a gente fazer. Interfere também na questão do pós? O pós-operatório, quando é feito por vídeo, é bem mais tranquilo, né? E aí, mesmo se não for feito por vídeo, como que é o pós, como que funciona essa cirurgia, né? A gente já viu aí que o estômago abraça e depois, como que funciona aí a vida desse paciente? Olha, é tranquilo. É bastante tranquilo, a criança, mesmo feita uma cirurgia aberta, a gente tem todos os cuidados de tratar a dor, né, da cicatriz, da incisão. Mas a criança, ela faz a cirurgia e no mesmo dia à tarde, ou dependendo, no dia seguinte, ela já volta a se alimentar normal. Existe alguma dieta específica para esses primeiros dias? Não, se for só a cirurgia, é a dieta normal da criança. E aí, vida normal, vida que segue? Sim. O que a gente observa, Ranieri, é que a maioria das crianças que chega realmente a necessitar dessa cirurgia, uma grande parte tem outras doenças associadas e não conseguem engolir, não conseguem deglutir. Aí a gente já faz também uma cirurgia para colocar uma sondinha no estômago. E que doenças seriam essas? A gente pode dar o exemplo de alguma que se associa a esse refluxo mais grave? A esse refluxo mais grave são principalmente as doenças, as neuropatias. Então, criança que às vezes nasce com alguma malformação no cérebro, com alguma hidrocefalia muito grave, ou crianças que nascem assim já com sequelas mesmo, ali de um trabalho de parto mais complicado. Essas são as mais... Eles têm essa dificuldade de engolir, né, de comer. Isso. E tem algumas síndromes também. Às vezes a criança nasce com uma síndrome genética mais rara, que não consegue deglutir, que não consegue engolir, e tem associado um refluxo importante. A gente sempre fala de prevenção e isso é muito... que funciona, né? A gente sempre tem aqui o hábito de tentar conscientizar. Se você pudesse mandar uma mensagem para quem está em casa, para mãezinha que é de primeira viagem, o que a gente poderia dizer? Sim, em relação ao refluxo, é muito importante esse cuidado com a criança, principalmente no primeiro ano de vida, né? Em relação a colocar a posição da criança para dormir, procurar colocar sempre assim de ladinho e com a cabeceira do berço ou da cama com uma elevação aí de uns 30 graus. Isso ajuda bastante na prevenção desse refluxo, que é fisiológico inicialmente.
Quando a criança tem alguma outra doença associada, a mãe já vai saber, o pediatra também. Mas assim, sempre o cuidado mesmo de nunca deitar uma criança que acabou de receber a dieta. Eles dormem muito nos primeiros meses, mas o cuidado de elevar a cabeceira. Olha, eu bati um papo com a médica cirurgiã pediátrica Denise Matias. Se você tem alguma dúvida com relação a esse e outros assuntos, você inclusive pode ir lá visitar as redes sociais da doutora, sempre muito presente nas redes sociais, né? E tem um contato também aqui da nossa produção, fica à vontade. A gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre aí o seu carinho, né? Sucesso! Bom dia, bom trabalho, doutora. Obrigada. E a gente fica por aqui agradecendo também a você que ficou com a gente do outro lado. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.